Oi, eu sou a G. Nós estamos aqui para nossa filosofia de sexta-feira, aquele dia em que a gente senta na mesa do bar e todos somos entendidos de todos os assuntos. Falando em filosofia de sexta-feira, eu não tenho o hábito de beber com muita frequência, não porque eu seja contrária, porque eu recrimine, mas eu acho muito legal, inclusive, ir às sextas-feiras sentar na mesa do bar com irmãos, amigos, etc. E eles estão bebendo e eu tomando água. Não é porque eu sou a motorista da vez, mas é porque eu acho muito legal, nessa circunstância, observar esses meus amigos. Eu acabo me divertindo muito. E mesmo que às vezes eu acabe sendo a motorista da vez, é uma situação bastante divertida. Porque quando a pessoa bebe um pouquinho, ela diminui, né, o senso de defesa. Você consegue conhecer as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que eu considero mais bonito na convivência social são as idiosincrasias. Idiosincrasias de culturas, de origens familiares, idiosincrasias de homem, de mulher, de opção sexual. Você perceber como a pessoa reage, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela entende de um assunto, é uma coisa muito legal. Então, por isso que eu considero isso a nossa filosofia de sexta-feira. Porque é nesse momento, no bar, onde a gente está observando as pessoas, a gente pode perceber como a gente pode ver que as pessoas têm de bonito por dentro e para te ensinar. Por isso, durante muito tempo, quando as pessoas falavam de feminismo, machismo, etc., eu dizia que não era feminista. Até porque o meu conceito do feminismo estava incorreto. A partir do momento que eu fui ler o que realmente significava feminismo e eu fui analisar o meu comportamento, eu descobri que era feminista e não sabia. Mas por que eu acabava dizendo isso? Porque o conceito acabava sendo muito negativado. As pessoas esquecem, tanto quem defende o feminismo, quem defende uma cultura mais machista, ou quem defende postura igualitária, em geral, as pessoas esquecem que as pessoas são diferentes. Sendo duas mulheres, sendo dois homens, ou sendo uma mulher e um homem, independente de qual a circunstância, de qual a posição da pessoa, social ou sexo, as pessoas são diferentes. Isso é uma coisa bonita, porque na convivência com pessoas diferentes, você aprende formas diferentes de ver o mundo. E isso é muito legal. E era isso que eu achava e acho muito legal nessas sextas-feiras. Por isso esse bate-papo. Por que esse assunto? Recentemente eu vi um comentário de uma mulher num artigo do Facebook, bastante interessante, que me fez repensar sobre essas mesmas coisas que eu sempre gostei de observar, sempre gostei de perceber essa diferença e esse aprendizado, inclusive entre homem e mulher. É uma coisa muito legal. Ambos têm muito para ensinar pelas características distintas hormonais dos dois. Tem muito para aprender um com o outro. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. No artigo, o artigo se referia a alguns conselhos de como a mulher agradar o homem. Eu normalmente não entro diretamente nos artigos todos do Facebook, é uma quantidade de informações muito grande, eu às vezes me economizo um pouco. Mas quando algum título de reportagem assim me chama a atenção, eu tenho por hábito entrar primeiro nos comentários. Exatamente porque muitas vezes, observando a reação dos internautas, aquele artigo que de repente me interessava pode acabar não sendo lido por mim, ou às vezes um artigo que eu achava uma bobagem completa, pela forma das pessoas se colocarem, eu acabo entrando para ler. Então esses artigos sem muito conteúdo, eles me chamam a atenção porque é interessante a forma como as pessoas reagem na internet, no Facebook, nos sites, nas redes sociais. Elas reagem muitas vezes de um modo igual a 20 anos atrás, onde as redes sociais não eram uma realidade tão alta, tão intrínseca na vida de todo mundo como hoje. Então, eu observei nesse artigo que aconselhava como a mulher agradar o homem, a reação extrema de algumas mulheres.
Os conselhos eram absolutamente comuns, na verdade. Então, eu não armazenei essa informação, de fato. Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão achar milhares deles. Aí entrou a minha curiosidade. Porque a reclamação foi tão evidente que eu quis fazer uma pesquisa em relação a isso. E quando você procura no Google formas de agradar uma mulher, você acha 1 milhão de artigos. Formas de agradar um homem, você acha outro 1 milhão de artigos. Então, as reportagens existem para os dois lados. Como conquistar uma mulher, como conquistar um homem, como agradar uma mulher, como agradar um homem. Existem para os dois lados. E as reclamações existem dos dois lados. E muitas vezes carregadas de conceitos repetitivos e que as pessoas não pensam, não reavaliam. No geral, os dois lados estão insatisfeitos e acham que o outro é que tem que fazer alguma coisa. No geral, a pessoa não percebe que ela é responsável pela própria felicidade, que não é agradando alguém que ela vai encontrar alguém que faça a felicidade dela. No geral, a pessoa está extremamente preocupada em defender a sua própria posição e esquece de avaliar a posição contrária. E esquece de avaliar exatamente esse lado da idiosincrasia, das maneiras diferentes de reagir e de como é bonito você observar o comportamento das pessoas, de como é interessante você aprender a reagir de maneiras diferentes, vendo as formas diferentes que as pessoas reagem. Não é abrir mão do que você é, mas é rever se o seu comportamento é o correto, é o melhor. É você reavaliar observando a forma de a outra pessoa enxergar. Na verdade, os diferentes modos de ver a vida fazem com que seja bonito o dia a dia. Uma vez eu vi um termo bastante interessante, que seria do sorvete de creme se todos gostassem do sorvete de chocolate. Eu fiquei muito feliz, porque eu não gostava do sorvete de chocolate. Na ocasião, eu achava muito doce e tal, ainda não tinha sorvete amargo. Então, as pessoas gostam de coisas diferentes, as pessoas reagem de modo diferente. Se não fossem essas diferenças, a gente não teria pessoas trabalhando em coisas diferentes e cada uma dando uma contribuição distinta na sociedade. Professores, engenheiros, pedreiros, construtores. Nós não teríamos profissões das mais diversas áreas. Se todas as pessoas fossem iguais, seríamos todos a mesma coisa. E aí, a preocupação maior no dia a dia é defender o meu métier e o meu modo de vida e não avaliar o modo de vida alheio. Não existe uma receita pronta para todas as formas de conviver. Não existe uma maneira de você escolher o correto, o certo. O que existe é as duas pessoas se encontrarem e reavaliarem. Com muita frequência, devido até ao funcionamento hormonal, não é regra geral, existem pessoas diferentes, mas com muita frequência as mulheres sabem lidar melhor no campo das emoções e os homens sabem lidar com uma maior objetividade. Já existem algumas pesquisas em relação a isso, não é o tema, esse não é um canal científico, mas façam a pesquisa, bem interessante. Já existem diferentes pesquisas sobre o funcionamento cerebral da mulher, sobre o funcionamento cerebral do homem. Agora, por exemplo, o assunto mais recente é de que a mulher precisa dormir mais, porque pensa mais ou pensa demais em muitas coisas, então acaba não focando. Mas são coisas interessantes. O homem tem muito a aprender com a mulher, com essa forma carinhosa e emocional de enxergar as coisas e de demonstrar como o sentimento das pessoas funcionam. Até pelo excesso de testosterona, muitas vezes o homem não foca dessa maneira. É regra geral, como eu falei. A gente encontra as pessoas diferentes, inclusive nesse yin-yang, nesse masculino e feminino, independente do sexo. E o contrário também. O modo de ver as coisas de uma forma um pouco mais objetiva e unidirecional, o homem tem uma capacidade de focar em uma coisa só muito grande. Uma brincadeira comum que tem agora é quando o homem diz que não está pensando em nada. Normalmente ele está dizendo a verdade. Ele realmente não está pensando em nada.
Eu convivo bastante com um dos meus irmãos, a gente vai para academia tal e etc. E eu acho muito legal isso. Uma vez ele comentou que às vezes ele não estava pensando em nada e ele ia jogar só para dizer que ele estava ocupado, né? Para a mulher, porque está ocupado, jogando e tal. Mas aqui ele não estava pensando em nada realmente. Então, para a mulher, normalmente isso é inadmissível. Como assim não está pensando em nada? Mas os dois têm coisas lindas um para ensinar para o outro. Mas ao invés de fazer isso, às vezes vira uma luta, né? O homem quer demonstrar que a mulher está errada porque ela não consegue racionalizar. E a mulher usa o conhecimento que ela tem emocional para dominar o homem, que não percebe também que está sendo envolvido naquilo ali. Na verdade, os dois estão fazendo a coisa errada. Na verdade, os dois estão escolhendo uma maneira de domínio. É uma queda de braço. E não é isso. O lindo é conviver. O lindo é enxergar o outro. Isso no dia a dia é legal. Eu sou gestora. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, mesmo as pessoas sendo tão diferentes na minha unidade, todas elas conseguem dar uma contribuição no trabalho. Seria terrivelmente injusto e seria uma grande mentira eu dizer aqui que ninguém tem uma grande contribuição a dar no trabalho. Isso acontece por quê? Porque por mais diferentes que sejam os perfis das pessoas, o que cada uma delas precisa é perceber aquilo que o perfil dela consegue contribuir bastante para a unidade. E às vezes a pessoa não consegue adquirir esse conhecimento, porque falta só um pedacinho desse tamaninho. Coragem de olhar no espelho e compreensão de que aquilo que você é, você só vê no espelho e não nos olhos de outra pessoa. Nos olhos de outra pessoa, você vai ver um outro ponto de vista, uma outra forma de ver o mundo. E ela pode ser linda também. E pode ter algumas coisas legais para você observar. Mas você pode produzir muito na comunidade com sua forma de ser, inclusive influenciando aquela outra pessoa que é diferente e que aquele modo de vida você não vai ver no espelho. No espelho você vai ver somente o seu modo de vida. Na outra pessoa você nunca vai ver o seu modo de vida, porque não é um espelho. Vamos pensar isso, tentar dividir um pouquinho mais, porque nessa minha caminhada, não somente agora como gestora, mas em outras ocasiões de convivência em diferentes níveis com as pessoas, eu observei que na grande maioria dos conflitos existe a incapacidade de perceber que o meu jeito serve e o do outro também. Que não é preciso fazer escolha, é preciso fazer compartilhamento. É uma divisão de tarefas, onde um faz uma coisa e o outro outra, que pode fazer com que a produtividade da sociedade, no lar, na família, entre os amigos, entre as diversões, em qualquer área, seja muito maior, seja muito melhor, seja muito mais gostoso. Por isso que às vezes, na sexta-feira, na filosofia de sexta-feira, quando muitas vezes eu saio com amigos, irmãos, etc., eu não bebo. Não é porque eu vou ser motorista das vezes, ou porque eu recrimino a bebida, ou porque eu acho muito lindo observar a pessoa, às vezes, quando bebe um pouquinho. Porque ela consegue se desnudar e conversar com você de maneira legal. E é lindo você perceber isso. Evidentemente que algumas pessoas bebem e desnudam coisas que depois elas mesmas se envergonham. Essas teriam que se tratar de uma modo diferente. Para essas eu aconselharia terapias e etc. A medicina consegue ajudar. Mas a convivência e você perceber e enxergar o modo de ver da outra pessoa é uma coisa muito legal. É muito legal de observar. Observar. Você não precisa mudar você para isso. Aqui, a convivência com as pessoas é uma coisa que pode nos acrescentar muito. Enxergar o modo do outro de ver nos ensina bastante e nos diverte, até a forma de falar,
até a forma de mexer as mãos assim, meio italiano. Por isso eu fiquei até em pé, para vocês perceberem como é legal. Eu prometi gravar com som hoje das galinhas de Angola, Guiné, segundo eu soube que o pessoal mais do Nordeste chama. Elas são bem mais espertas que eu, então de manhã elas escaparam. E agora estava chovendo quando eu cheguei no hotel. Então o som das galinhas de Angola ficou para eu tentar amanhã de manhã. Por hora é isso para a gente pensar. É muito legal observar as pessoas. É muito bom ver isso. Vamos tentar ver isso juntos. Até a próxima.